Quais tipos de açúcares vocês conhecem? Quer aprender um pouquinho mais sobre alguns dos tipos de açúcares que temos disponíveis no mercado? Então fique comigo nesse vídeo até o final, que teremos várias curiosidades. Olá pessoal, eu sou a professora Luciane e aqui nesse canal você encontra dicas, sugestões, orientações sobre a nutrição. Quem assistiu o vídeo que eu postei recentemente de uma receita de bolo de banana e se prestou atenção, deve ter visto, deve ter percebido que na hora da filmagem eu nomeei o açúcar errado. Então, se você não viu isso e quer ver aqui, acesse o vídeo, é uma ótima receita de bolo de banana. Mas na hora da filmagem eu estava distraída, eu não tenho tripé para colocar o celular, então eu tenho que fazer tudo segurando o celular. E na hora eu coloquei na receita o açúcar demerara e no vídeo eu o nomeei de mascavo. Então, já que aconteceu este equívoco, nada mais justo do que termos um vídeo só sobre os tipos de açúcares. E é o que nós veremos hoje. Açúcar é uma fonte de carboidrato. E aí, portanto, ela tem como principal objetivo nos fornecer energia. O açúcar, no Brasil, ele é proveniente especialmente da cana-de-açúcar. Mas isso por motivos econômicos, por motivos agrícolas, enfim. O açúcar, a sacarose que nós utilizamos, ela pode ser obtida de diversas fontes. Então, tem alguns países que utilizam, por exemplo, o açúcar proveniente do milho. E tem países que utilizam o açúcar proveniente da beterraba. Não é essa beterraba roxinha que a gente conhece aqui no Brasil. É uma espécie de beterraba branca. No Brasil, então, criou-se o hábito do uso do açúcar proveniente da cana-de-açúcar. E por conta destas questões econômicas e históricas, o brasileiro tende ao paladar doce. Então, somos um dos países com maior consumo de açúcar. Os nossos doces são muito doces. Nós utilizamos açúcar de um modo diferente que outros países não utilizam assim de um modo tão intenso. E aí então, pensando na nossa fonte principal de açúcar, que é a cana, nós temos diversos tipos de açúcares. Provenientes da cana, geralmente a gente encontra o açúcar refinado, o açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, entre outros. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns tipos, além do atual açúcar de coco, que é uma das novidades que nós temos. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Podemos ver aqui 4 tipos de açúcares, sendo o refinado, o demerara, o mascavo e o açúcar de coco. Cada um com as suas características, uma delas a tonalidade, como podemos perceber nas imagens. O primeiro que veremos é o açúcar mascavo, isso porque ele é realmente um dos primeiros produtos provenientes da garapa, aquele suco que é extraído da cana-de-açúcar. A garapa passa por uma fervura, então ela fica concentrada, gera um melado ou melaço e dele temos o açúcar mascavo, que apesar de ter o mesmo valor calórico dos outros, ele contém diversos outros nutrientes e não apenas a energia como no açúcar refinado. Então aqui a gente ainda consegue encontrar quantidades de ferro, zinco e outros minerais. Uma das queixas que as pessoas têm sobre o açúcar mascavo é o seu sabor muito forte, o que não acontece neste que estamos vendo agora, que é o açúcar demerara. Ele passou por um processo mínimo na indústria, não recebeu aditivos para que fique branco, ele ainda carrega alguns minerais, porém tem um sabor bem mais delicado do que o açúcar mascavo. Então, ele é muito utilizado para adoçar café, suco, chá, mas também pode ser utilizado em preparações culinárias. Com a textura semelhante ao demerara, temos o açúcar cristal, que é este que vocês veem agora, super brilhante. Ele tem os grãos um pouquinho menores do que o demerara, porém ele já é branco, o que quer dizer que na indústria ele recebeu aditivos. Um dos aditivos utilizados é o enxofre. Então aqui neste caso já não temos praticamente nutrientes, temos somente a energia proveniente da sacarose.
Enfim, chegamos no açúcar mais utilizado pelos brasileiros, o açúcar refinado. Ele é bem fininho, dá para perceber até pelo modo como que ele cai da colher. Neste caso, além de não ter mais os minerais, nem as vitaminas do complexo B que o mascavo apresentava, ele tem um valor calórico um pouco maior e ele tem o maior dos índices glicêmicos quando a gente compara os tipos de açúcares. Ou seja, entre as opções, esta sem dúvida seria a pior. Um tipo de açúcar que podemos encontrar hoje no supermercado de um modo até que fácil é o açúcar proveniente do coco. E por que é que ele tem benefícios que os outros não possuem? Porque ele ainda carrega uma fibra alimentar chamada inulina, que é muito importante para o nosso organismo, já que ela retarda justamente a absorção da glicose. Ou seja, o açúcar de coco é o que apresenta o menor índice glicêmico. Agora, quando falamos em valor calórico, todos os tipos de açúcares apresentados aqui possuem um valor muito próximo, cerca de 20 quilocalorias para cada 5 gramas. Além disso, o açúcar de coco oferece quantidades de ferro, zinco, magnésio e potássio. Lógico que essas quantidades serão mínimas se pensarmos na quantidade de açúcar utilizada. Lembrando então que independente do tipo de açúcar que você escolha para as suas preparações e para adoçar o café, o chá, o suco, você deve consumi-lo com moderação. Afinal, não é assim um alimento que vai enriquecer a sua alimentação nutricionalmente. Então, utilize o açúcar com moderação, independente do tipo que você escolha. A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 5% do nosso valor energético total seja proveniente da sacarose. Isso para que haja prevenção de doenças como diabetes, obesidade e diversas outras. Então, para uma alimentação saudável, tenha sim o seu açúcar, porém com moderação. Isso se você já não tiver o diagnóstico de diabetes. Agora, se você tem o diagnóstico já de diabetes, então a nutrição recomenda que você realmente exclua o açúcar da dieta, independente de qual tipo seja, porque ele é uma fonte de carboidrato pobre nutricionalmente. Se nós colocarmos o açúcar no seu plano alimentar, você que tem diabetes terá que escolher entre o açúcar ou o pão, o açúcar ou a batata, o açúcar ou o arroz. E os outros alimentos que contêm carboidrato são muito mais ricos nutricionalmente do que o próprio açúcar. Por isso que a orientação para quem é portador de diabetes é: não utilize o açúcar. E aí nessa categoria também não utilize nem a frutose, nem o mel. Realmente, para estas pessoas, a gente aconselha o uso de adoçantes. Ou melhor ainda, que consiga se acostumar com o sabor natural dos alimentos. Agora, para preparações como sobremesas, hoje nós temos aí no mercado várias opções de adoçantes, mas estes também devem ser utilizados com moderação e a gente aconselha o uso para as pessoas que possuem diabetes. Para crianças e gestantes, nós não aconselhamos o uso de adoçantes, mas deixa a ideia do adoçante para um outro vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, sobre o assunto açúcares, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Te espero no nosso próximo vídeo e até lá!